Meu irmão, minha irmã, é com muita reverência, com muito temor, que eu trago uma palavra de Deus para mim e para você. Porque Deus fala primeiro com a gente, o que a gente precisa trazer para o povo. E Deus tem mexido no meu coração a respeito desse assunto. Eu não sei se vocês chegaram a receber, se a igreja chegou a receber uma imagem que eu mandei. O pastor Júnior e a pastora Sandra mandaram, não sei se vocês receberam. Receberam? Ah, que bom. Então, uma parte de vocês recebeu. O tema, lá na imagem que eu enviei, o tema da mensagem é: desmascare o medo. Viva nas promessas de Deus. Desmascare o medo. Medo é uma coisa estranha, não é? Cris, você me dá, por favor, o vidrinho de remédio? É que está na sua bolsa. Não vou fazer merchandising da marca, né? Mas isso aqui é um vidrinho de lactase. Algum de vocês, assim como eu, tem problema com lactose quando toma leite? O Rodrigo, é isso? Rodrigo. Já estou sabendo o nome das pessoas decoradas aqui. Rodrigo. Só o Rodrigo de vocês aqui tudinho? Sério? Ah, então tá bom. Que bom, que bênção. Que bênção. Só 3 pessoas, só 3 de nós aqui. Talvez vocês que não têm problema com lactose, nem imaginem como isso é importante. Pastor, o senhor tem certeza que o senhor ainda está na mensagem? Tenho. Segura, meu irmão, minha irmã. Meu irmão, eu passei da minha adolescência até a minha idade adulta sofrendo com isso. Porque, basicamente, assim, uma quantidade absurda das coisas que a gente come contém leite. Sabe? E quem tem problema com lactose sabe o sofrimento que é. Gente, é impressionante. Minha adolescência inteira eu passei com problema por causa da lactose. E só na minha idade adulta foi que começou a aparecer, tinha que ser comprado lá no exterior, o pessoal viajava e trazia os comprimidinhos de lactase. Eu tinha medo de comer qualquer coisa que tivesse leite. Medo. Evitava, porque eu sabia que se eu comesse, 10, 15 minutos depois eu estava indisponível para qualquer outra atividade. Aí chegou alguém e disse: não, você toma isso aqui e tranquilo, sua vida volta ao normal. Você pode comer, se alimentar do que for. Você acha? Você acha que eu, depois de ter passado 20 anos da minha vida sofrendo com isso, você acha que quando a primeira pessoa chegou para mim e disse assim: pode comer o que você quiser e tome esse comprimido aqui. Você acha que eu simplesmente comi tudo que eu quisesse? Seguro morreu de velho, prevenido está vivo, desconfiado está feliz da vida, né? Não. Gente, não. Aí eu tomei a primeira vez. Ué, não é que melhorou? Coisa estranha. Na segunda vez, eu já comi, achando que ia fazer efeito. Tomei e funcionou de novo. Hoje em dia, nós não saímos de casa sem isso, eu e a Cris. Tanto é que eu não tinha combinado com ela e eu pedi para ela o remédio que estava na bolsa dela. E se ela não tivesse com o remédio, eu tinha na minha mochila. E no porta-luvas do carro tem um potinho também. Hoje em dia, eu como, tomo um remedinho e não tenho medo de passar mal. Porque agora eu já experimentei. Eu experimentei e sei que é bom. Eu experimentei e sei que aquilo que me fazia mal não me faz mais. Tem um texto na Bíblia
que fala exatamente sobre isso. Sobre lactase, pastor? Não. Sobre experimentar. Eu queria que você abrisse ou ligasse a sua Bíblia em 1 Pedro 2, capítulo 2, 3 versículos, de 1 a 3. 1 Pedro 2, de 1 a 3. Pedro 2, de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: despojando-vos, pois, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Não sei se a sua tradução está exatamente igual à minha, tá? Mas você entendeu? Aí tem um versículo, tem um texto no finalzinho que diz assim: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Que coisa estranha. Sabe o que Pedro está falando? Ele está dizendo, olhando para as pessoas, dizendo assim: olha, você precisa se despojar, você precisa tirar da sua vida toda maldade e dolo, toda hipocrisia, toda inveja e toda sorte de maledicência, ou seja, de você falar o que não presta. Tá? Você precisa fazer isso. Para que você precisa desejar, precisa desejar o genuíno leite espiritual, para que por ele você seja dado crescimento para a salvação. Aí a gente fica imaginando, puxa, eu preciso fazer tudo isso. E a gente tem vontade de fazer isso? Acha que dá para fazer isso? No nosso braço. E aí Pedro fala assim: se é que vocês já têm a experiência de que Deus é bondoso. Sabe o que ele está dizendo? Não tenta fazer nada. Não tenta largar da inveja. Não tenta parar de fazer maldade. Não tenta parar de falar o que não é bom, se você ainda não tem a experiência de que o Senhor é bom. Porque você não vai conseguir. A gente tenta fazer as coisas que são coisas de Deus, sem antes ter certeza de que na nossa vida, eu sei que o Senhor é bom. Porque enquanto eu não tiver certeza de que o Senhor é bom, eu vou começar a fazer as coisas que eu devo fazer, que o pastor, a pastora, o irmão que me discipula, as coisas que eu leio na palavra, mas eu não vou até o fim. E a gente não sabe por que muitas vezes fracassa na nossa caminhada. E a Bíblia fala muito claramente de pessoas que vão e vêm, vão e vêm. Sabe o crente elástico? Ele vai, tum, e volta. Vai, tum, e volta. Enquanto o irmão ou a irmã não tiver certeza de que o Senhor é bom, a gente vai caminhar e o mundo vai colocar na nossa mente dúvidas sobre a nossa motivação, sobre por que Deus permite que algo aconteça, por que as coisas são assim. A primeira coisa que eu tenho que ter certeza é de que Deus é bom. O medo, eu tinha medo de me alimentar, eu tinha medo de comer. As pessoas hoje em dia têm medo de se aproximar de Deus. Para que eu vou me aproximar de Deus? Eu vou ter que deixar de fazer isso, deixar disso, deixar disso, deixar disso. Não sei se eu quero, não. Você já conversou com alguém? E a pessoa parou e começou a pesar o que ela tinha que deixar de fazer para servir a Cristo? Ministério pastoral. Já perdi a conta das pessoas que olham para mim e dizem assim: gente, mas eu não, Deus o livre. Todo pastor que eu conheço passa cada sofrimento, passa cada coisa
Não, Senhor, eu não quero não. Sabe o que é isso? Porque essa pessoa ainda não experimentou de verdade que o Senhor é bom. Porque na hora que eu experimento que o Senhor é bom, na hora que eu impeço que a dúvida faça parte da minha vida, as outras coisas começam a fazer sentido. O problema é que a gente inverte a ordem, e a gente gosta, e a gente se anima com as músicas, e a gente se empolga com a palavra, se empolga com os testemunhos, e eu quero na minha vida. Eu quero. Quer? Você precisa perceber que o Senhor é bom. Mas, pastor, então para perceber que o Senhor é bom, primeiro eu preciso viver diante dele no caminho. Não. A Bíblia diz que até a natureza fala de como o Senhor é bom. A Bíblia nos diz que muito antes de nós reconhecermos que Ele é bom, Ele já cuida de nós. A palavra de Deus diz: reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Deus não começou a te amar quando você se achegou a Ele, não. A Bíblia nos ensina que nisto prova Deus o amor por nós, em que Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores e maus. Deus não começou a te amar quando você se aproximou dele. Deus te amou quando você estava longe, perdido. O medo procura oportunidade de se disfarçar. Medo não é necessariamente uma coisa ruim, não. O medo, ele nos alerta. Sabe qual é o problema do medo? É quando ele dita o nosso comportamento. O medo não é necessariamente ruim. O problema é quando é o medo que dita como eu vou agir. Deus quer que a gente entenda claramente que o medo não é o nosso Senhor. Ao longo da palavra de Deus, em cada momento que Deus ia fazer algo fantástico, Ele ou os anjos dele chegavam e diziam: não temas, não temas. O problema não é sentir medo, o problema é ter medo. É quando eu faço do medo algo meu. Quando o medo molda as minhas ações. O medo precisa ser desmascarado, porque uma das estratégias mais terríveis é quando ele se disfarça de sabedoria. Uma das estratégias mais eficazes do medo é se disfarçar de sabedoria. Não, veja bem, então, eu não devo fazer tal coisa. Ok, o medo, como eu falei, o medo não é o problema. O problema é quando o medo nos afasta de Deus, quando ele impede que nós vivamos as promessas de Deus. Quando os espias foram ver a terra prometida, a maior parte deles chegou e fez o relato: gente, isso aqui não vai dar certo, você não sabe o tamanho daquele povo. O povo é enorme, são gigantes, são muito maiores do que nós, são muito mais fortes do que nós. Você não faz ideia do que vai acontecer com a gente se a gente for lá. Mas a promessa de Deus era para ir. Quando o medo nos afasta das promessas de Deus, o medo nos afasta de Deus. A questão é: quem é que tem dirigido a nossa vida? O medo ou as promessas de Deus? O povo achava que era sábio ficar no deserto. Quando viram, os inimigos chegaram e disseram assim: gente, olha, eu não sei nem por que a gente saiu do Egito.
Lá pelo menos a gente tinha o que comer. A Bíblia diz que o povo começou a reclamar com saudade mas pior ainda, das cebolas. O povo começou a clamar pelas cebolas do Egito. Gente, como as pessoas esquecem fácil a escravidão. Nós esquecemos facilmente a escravidão em que a gente estava antes do Senhor nos alcançar. A gente precisa lembrar o que seria de nós. O que seria de mim se o Senhor não tivesse me alcançado? Não, mas eu ainda não. Tudo bem, meu irmão. Se você ainda não tem a experiência que o Senhor é bondoso, peça. Mas você sabe qual é o melhor caminho para você saber que o Senhor é bondoso? Ande nas promessas dele. Tem um texto na Bíblia diversos textos, que quando eu leio, gela a minha espinha. Tem uns textos que eu leio que... Tem um texto que diz assim, está lá em Hebreus e diz, ele, sendo filho, com F maiúsculo, está lá na sua Bíblia, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Tem misericórdia de mim, Senhor. Se ele, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, você está entendendo aquele texto que diz que se não fosse as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido consumidos? É aí. Tem um outro trecho lá em Tiago, que diz assim, eu vou ler para você. Pedis e não recebeis. Sabe por quê? Porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Tiago 4:3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Quantas vezes eu e você pedimos mal? Quem tem criança pequenininha, de menos de 2 anos? Levanta a mão. Não? Ninguém? Menos de 4? Dou-lhe uma? Não? Acho que tinha uma criança de 4 aqui. 5. 5, ok. Como é o nome dela? Charlotte. Ela tem quantos anos? 5. Como é teu nome? Rafaela, vocês têm condição de comprar chocolate até a Charlotte não conseguir mais comer? Vocês têm condição financeira de comprar chocolate o suficiente para ela passar mal de comer chocolate? Tem, não tem? Vocês fazem isso? Não. Deus tem condição de nos dar o que Ele quiser, mas nem por isso Ele vai nos dar, porque Ele nos ama. Assim como ela ama a Charlotte. E ela não vai, hoje à noite, o jantar da Charlotte não vai ser chocolate. Vai ser? Não, não vai. O café da manhã de amanhã pode ser chocolate? Não, mas é tão bom. Você é boa para a Charlotte? E você não vai dar chocolate amanhã de manhã para ela? Pedis e pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Assim como a Charlotte, não interessa o que ela faça para ela pedir para tomar café da manhã de chocolate, não tem o que eu faça para fazer Deus me dar o que é mal para mim. Será que eu e você já temos a certeza de que Ele é bom? Meu irmão, minha irmã, eu quero trazer à sua memória uma história maravilhosa. Elias. Amo a história de Elias. Elias era um cara, a Bíblia diz que ele era um homem que nem a gente, sujeito às mesmas paixões. Isso está escrito lá na Bíblia. Elias era homem como nós, sujeito às mesmas paixões. Meu amigo, isso me inspira tanto. Eu digo assim, se Elias, gente, dá vontade de eu pedir para descer fogo do céu. Porque, se você ler a história de Elias, a coisa, nossa, o negócio era sensacional, né? Pois bem, esse mesmo Elias, depois de ter feito tudo aquilo que você já conhece lá no monte, ele, com a mão dele, despedaçou a cabeça dos profetas de Baal. Gente, coisa espetacular, descendo fogo do céu. Negócio, gente. A rainha olhou e disse assim, eu vou acabar com você. E ele gelou de medo.
Gelou de medo. O homem tinha acabado de fazer fogo descer do céu, segundo a palavra de Deus. E a rainha dizia, vou acabar com você. E ele gelou de medo. Ah, meu amigo. Ainda bem que a Bíblia diz que ele era homem igual a gente, né? Sujeito às mesmas paixões. Pois teve um momento em que esse mesmo Elias, Deus chegou para ele e disse uma coisa. Eu vou ler para você, 1 Reis 17, de 1 a 7. Segura aí, meu irmão, eu vou acelerar um pouquinho. Então, Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veja a situação, o profeta chegou para o rei e disse assim, eu estou declarando que não vai mais chover e você vai se acabar, o reino vai acabar, vai ser pobreza, fome, porque eu estou dizendo. O que você acha? Aí Deus falou para ele o seguinte, veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Mas como assim? Deus não é Deus Todo-Poderoso? Por que Deus não podia ter simplesmente acabado com Acabe, com Jezabel? Não podia. Deus mandou ele se esconder. Que Deus é esse que manda o povo se esconder? Não, eu creio num Deus que me manda guerrear e acabar com todo mundo. Não, às vezes Deus manda você se esconder. Às vezes Deus quer tratar com você antes de mandar você acabar com alguma coisa. Vá se esconder. E Deus disse o seguinte para ele, beberás da torrente, e eu ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Você sabia que os corvos são conhecidos como uma das aves mais inteligentes? Eles são muito inteligentes, eles são capazes de resolver problemas de lógica. O corvo foi o primeiro animal que Noé tirou da arca. Mas tem um problema a respeito do corvo. O corvo é uma ave de rapina. Você sabe o que quer dizer isso? Ele come de tudo, inclusive carniça, carcaça de animal morto. Deus estava dizendo para um judeu, acostumado com as leis deles, que ele ia mandar um corvo levar comida para ele. É como se eu dissesse assim para você, eu não, Deus chegasse para você e dissesse assim, você vai se esconder lá pelo Parkway, num local assim, bem remoto, bem escondido, você vai se esconder lá, e eu vou mandar um abutre levar carne para você. Ele vai te alimentar de manhã e de noite. Topa? Agora pensa no judeu, com as leis deles, com tudo. Você vê Elias falando alguma coisa aqui? Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Você lembra daquele trecho de Pedro em que Deus chegou e colocou um lençol cheio daquelas coisas que o judeu não podia comer, e durante 3 vezes Pedro ficou discutindo com Deus? Deus disse assim, vai lá, mata e come. E Pedro disse, não, Senhor, de jeito nenhum. Pois Elias, sim, Senhor, perfeitamente. Lá foi ele. E diz a palavra de Deus, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Da onde aqueles corvos estavam pegando carne, meu irmão, minha irmã? Da onde eles estavam trazendo pão? Não sei. Do açougue, possivelmente não, né? Não sei, mas foi Deus quem disse. Então, acabou. Sabe por quê? Porque Elias já sabia que Deus era bom. Sabe por quê que ele não questionou? Porque ele sabia que Deus era bom. Deus é bom.
Se um corvo está me trazendo um pedaço de carne no bico, eu vou comer, porque foi Deus quem mandou. Deus disse que o corvo ia, não foi ao acaso não. Deus disse que ia mandar. E eu não duvido de Deus. Vocês estão vendo? Quando a gente sabe que é bom, o medo desaparece. Quando a gente sabe que Deus é fiel, o medo desaparece. A promessa era: eu vou te alimentar. Elias foi e viveu a promessa de Deus. O medo nos impede de viver as promessas de Deus. Elias simplesmente foi. E diz a palavra de Deus que ele ficou lá comendo de manhã e de noite e bebia da torrente. Aí a torrente secou. Diz aqui que Elias teve medo? Não. Assim que a torrente secou, diz a palavra de Deus, então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali. Presta atenção. Não passe pela Bíblia assim correndo, não. E demora-te ali. Deus mandou ele para um lugar porque disse que o corvo ia alimentar. O corvo foi? Foi. A propósito, o corvo é conhecido por ser uma ave que não volta para o mesmo lugar 2 vezes. Não volta quando Deus não manda, porque quando Deus manda, ele volta. Quando Deus manda, as coisas simplesmente obedecem. Quando Deus fala, está falado. Quem não obedece sou eu e você. Mas os animais, a natureza, a terra geme, o universo obedece ao nosso Deus. Pois bem, Deus disse que os corvos iam alimentar, os corvos alimentaram. Aí Deus agora diz o seguinte: vai lá, vai para Sarepta e fica lá muito tempo, porque eu ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Você sabe o que uma mulher viúva valia naqueles tempos? Quase nada. Não é à toa que na palavra de Deus há prescrição para cuidar dos órfãos e das viúvas, porque se não fosse Deus, ninguém queria nada com eles. Gente, antes de Deus dizer que ele ia alimentar Elias através de uma viúva, ele disse que ia alimentar pelos corvos. Qual que é mais difícil? Os corvos, né? Se ele alimentou pelos corvos, o que? A viúva é fichinha. Elias foi. Você acha que ele duvidou? Porque ele sabia que o Senhor é bom. E ele foi, e passe muito tempo. Veja, se Deus chegou e disse assim para ele: vá, que eu já dei ordem para ela te alimentar. Significa que ele já falou com a viúva. Você tem que lembrar disso quando eu falar o que a viúva disse para ele. Presta atenção, talvez você nunca tinha prestado atenção nesse detalhe. Muito bem. Então ele se levantou e foi. Obedeceu, vivendo a promessa. A promessa foi: uma viúva vai te alimentar. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e disse: traze-me, te peço, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Por que ela estava lá, apanhando os gravetinhos para fazer comida para ela e para o filho dela? Com o último restinho de comida. Por quê? Porque Deus já tinha falado para ela que ela ia ter que alimentar o profeta e ela não queria desperdiçar a comida dela com o profeta. Isso é uma prova de que ela tinha ouvido a voz de Deus dando ordem a ela: você vai alimentar o profeta. Ela teve medo do que ia acontecer se ela, da comida dela, ela tivesse que alimentar o profeta. Ela teve medo. O profeta não teve medo. O profeta simplesmente disse: me dê comida.
Ela disse, não, veja bem, eu já vim aqui pegar aqui, eu não tenho mais nada, eu vou fazer ali a comida para mim e para meu filho, nós vamos comer e dali a gente vai morrer, porque não tem mais nada. Aí Elias, no jeitão dele, disse assim, não, tudo bem, você faz isso aí. Não tem problema não, pode fazer. Mas antes, você traz um bolinho para mim. Pequenininho, ele falou um bolo pequeno. Olha que gentileza. Ele não pediu a comida toda. Sabe o que ele estava dizendo? Minha amiga, eu vou te mostrar aqui que quando Deus fala, você pode confiar. Tá bom, você quer fazer a comida para você e seu filho, depois você vai morrer, tá bom, você faz isso aí, mas antes, você faz tá aqui, eu vou ler para você. Elias lhe disse, não temas, não tenha medo. Deus está dizendo para você hoje, ó, não tenha medo. Não tenha medo. Não temas. Vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno. Por quê? Você lembra que Deus falou para ele que era para ficar muito tempo lá? E que essa viúva ia alimentar ele durante muito tempo? Ela acabou de dizer para ele que ela só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. O que o profeta... Presta atenção. O que o profeta raciocinou? Isso aqui não vai acabar. Deus me falou que ela vai me alimentar muito tempo. Então, isso aí que ela disse que tem, vai dar. Você está vendo? A Bíblia não diz que Deus disse para Elias, Elias, é o seguinte, eu vou multiplicar toda a farinha e todo o azeite que está lá. A Bíblia não diz isso. Até pode ter dito, mas a Bíblia não diz. Mas a Bíblia diz que Deus tinha dito para ele que ela ia alimentá-lo durante muito tempo. Demora-te ali. O profeta olhou e disse assim, ela tem farinha e azeite. Deus disse que ela vai me alimentar durante muito tempo. Ah, entendi, isso aqui não vai acabar nunca. Quando a gente começou o culto, a pastora falou que nós íamos oferecer nosso culto racional. Não foi isso, pastora, que você declarou? Deus quer que a gente pense. O medo age no nosso pensamento. O medo precisa ser vencido com o nosso raciocínio. Deus já falou que ia alimentar. Se o que tem é um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, isso aqui vai ser multiplicado. Se não for isso, vai ser de outro jeito. Mas antes, você traga para mim. Por quê? Porque se ela trouxesse depois que tivesse multiplicado, ela não ia ter aprendido nada. O que eu e você precisamos aprender para que o medo não faça parte de quem dirige a nossa vida? Não, mas isso aqui... Veja, eu não estou dizendo para você fazer bobagem, não é isso. Eu não estou dizendo para você sair fazendo coisas que Deus não falou. Eu estou dizendo para você o seguinte, se Deus prometeu, e a palavra de Deus está lotada de promessas para mim e para você. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele é fiel e Ele é bom. Ele é bom. Ah, pastor, então nunca aconteceu nada de ruim na sua vida não, né? Depois você conversa com a Cris sobre isso. Não, meu irmão. Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Pastor, então eu vou orar para Deus me dar uma promessa. Não, precisa não. Já tem muitas. Já está assim de promessa maravilhosa. Meu irmão, deixa eu perguntar para você. O que você prefere? O que você prefere? Que as coisas que você tem pedido a Deus simplesmente comecem a acontecer? Ou que Ele esteja com você?
O que eu e você temos buscado? São as coisas de Deus ou a Deus? Porque a palavra diz: buscai ao Senhor, e também, mas diz em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A palavra de Deus não falha, a palavra de Deus é fiel. Busca ao Senhor em primeiro lugar, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor. Sabe o que ela está dizendo? Goste das coisas de Deus, goste de Deus. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Precisa pedir para... Agrada-te de Deus. Começa a olhar o que Deus tem feito na tua vida, e a agradecer, e a louvar, e a testemunhar. E observe os desejos do teu coração sendo atendidos em nome de Jesus. Meu irmão e minha irmã, que privilégio é Deus do universo conosco. A gente vive num mundo onde a fama e a influência são valorizadas, né? As pessoas se medem pelo número de seguidores, né? As pessoas se medem pela influência que tem. Conhecimento não vale mais nada, você não precisa conhecer nada. Se você tiver 10 milhões de seguidores, você pode falar do que você quiser, né? As pessoas, inclusive, te pagam para você falar do que você quiser. Meu irmão, minha irmã, Deus está dizendo o seguinte: me busque enquanto você pode achar. Tem uma promessa, entre todas, entre muitas que existem na palavra de Deus, que eu quero ler para você. Ela está lá em Mateus 28. E diz assim: Jesus aproximando-se, isso pouco antes de Jesus subir aos céus. Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E aí? Você pode perguntar: o que eu ganho com isso? Ele responde, ele diz: e eis que estou convosco todos os dias. Eu vou ler esse versículo 20 vezes, enquanto todo mundo não disser amém, eu não vou parar, meu irmão. Eis que estou convosco todos os dias. Amém. Meu irmão, se você já teve experiência de estar na presença de Deus, é só isso que você vai querer. Mas se você ainda não teve, busque. Porque depois que você aprende o que é andar na presença de Deus, as coisas se ajeitam na prioridade. A prioridade das coisas se ajeita. O valor das coisas muda. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bom. Meu irmão, minha irmã, a emoção de ter ouvido uma palavra, a vontade de servir a Deus depois que a gente ouve uma palavra ou canta uma música que anima a gente, ela vai só até um certo momento. Mas quando a gente tem a experiência de que o Senhor é bom, eu tenho um testemunho quentinho para contar. De hoje à tarde. A gente foi transferido, né, para outra igreja, e a Cris fez uma cirurgia de prótese no joelho dela, e a gente mora num apartamento no terceiro andar, sem elevador. Ela tem uma prótese no joelho. Eu já fiz 3 cirurgias no joelho direito e 2 no esquerdo. Eu já convenci vocês que a gente precisa mudar? Sim? A gente estava procurando.
Gente, o que a gente já viu de apartamento e casa. Você não faz ideia. Você não faz ideia. Quantidade, aqui mesmo no Parkway, a gente já veio ver 2 casas, em todo local dessa cidade a gente já foi ver. Eu não dava no orçamento, ou não dava, a gente não gostou, e aquela coisa, e a gente mudando, e já estava assim, ficando chateado, né, meu amor? Triste. Aí, sexta-feira, a gente estava na casa dos pais dela, cuidando dos pais dela. Nosso sonho era morar ali perto, né? Para ficar com os pais dela e cuidar. A gente não estava mais procurando. Estava só cuidando dos pais dela. Pois o casal que mora ao lado, o casal não, o senhor e a filha dele, que moram ao lado, vieram e bateram no portão da casa dos pais dela. Basicamente perguntar quanto é que os pais dela pagavam de aluguel naquela casa. E nós 2 lá. Mas por quê? Não, porque a gente está pensando em alugar nossa casa. A vizinha. De onde a gente quer? Hoje nós alugamos a casa. Deus é fã. A casa não estava anunciada, meu amigo. A gente só vai lá um dia por semana. É só naquele dia da semana que eu e ela estamos lá. 21h. Quando Deus quer, as pessoas batem na sua porta para trazer a bênção de Deus. A Bíblia diz que aos seus amados Ele dá enquanto eles dormem. Meu irmão, se você ainda não tem experiência de que o Senhor é bom, busque as promessas de Deus. Aqui diz que se você quisermos fazer discípulos de Jesus, Ele vai estar conosco. Você não faz ideia das coisas que acontecem quando Deus anda do teu lado. Talvez você faça, mas assim, é bom demais. O universo obedece. As pessoas simplesmente fazem o que Deus quer que aconteça. O teu Deus é o Deus do universo. Se Ele quiser, Ele faz chover e para. Se Ele quiser, Ele destrói e Ele faz novamente. A Bíblia diz que Ele faz a ferida e sara. Ele é o Deus. Ele é bom. Ele é bom. Se eu e você não tivermos um testemunho para dar a cada semana, é porque a gente não andou com Deus. Não se engane. E quando a gente tem testemunho para dar, quando a gente fala da bondade de Deus, as pessoas querem conhecer o teu Deus. Eu falei aqui durante uns 40 minutos e vocês não se emocionaram. Quando eu falei do que Deus fez comigo, vocês se emocionaram e vocês bateram palmas e se alegraram. É assim que nós somos. É assim que as pessoas que não conhecem a Deus são. Elas precisam ver o agir de Deus na nossa vida para querer conhecer o nosso Deus. O mundo está cheio de gente que fala de Deus, mas não vive Deus. As pessoas querem ouvir quem vive com Deus. Eis que estou convosco todos os dias. Deus prometeu, Jesus prometeu que ia andar com você, meu amigo. Recentemente a gente ouviu um testemunho de uma pessoa numa tribo. Ele era um missionário na tribo, vou contar aquele testemunho. Era um missionário numa tribo e um outro líder disse que ia matá-lo. E ele começou a orar e conseguiu falar com as pessoas no país de onde ele era. Pediu para que orassem por ele. E orou, e orou, e orou. E passou o tempo e ele não morreu. Um belo dia ele teve a oportunidade de pregar para esse líder tribal que ia matá-lo. E ele se converteu. Se você deu glória para essa, espere só o final da história. E ele chegou para o líder e disse assim, mas você não tinha dito que ia me matar? Depois que o cara tinha se convertido. Depois. Você não tinha dito que você ia me matar?
que você não foi? Eu disse, eu fui. Eu fui. Mas é que quando a gente chegou lá, tinham 47 gigantes lá, protegendo a aldeia. E a gente teve medo e fugiu. Aí ele contou isso. Quando ele voltou para a terra natal dele, ele contou na igreja, onde ele se congregava. E a secretária da igreja disse assim, que dia foi isso, irmão? Ah, eu tenho no meu diário aqui, ele falou o dia. Aí ela foi no diário da igreja. Nesse dia que o líder foi lá matá-lo, tinha uma reunião de oração. E tinham 47 pessoas orando. Esse é o teu Deus. Esse é o meu Deus. Se ele disse que ele vai estar com a gente, ele vai. Creia. Viva na promessa. Viva na promessa. Não deixe o medo. Eu não estou dizendo para você começar a meter os pés pelas mãos e fazer o que você... Não, não é isso. É para você viver a promessa. Deus mandou você ir porque o corvo vai te alimentar? Vá. Deus não mandou você ir, não falou que o corvo ia te alimentar, você vai por sua conta, tá? Aí o problema é seu. Mas se ele falou que o corvo vai te alimentar, o corvo vai te alimentar. Irmão, se ele falou que vai andar com você, se você quiser fazer discípulos dele, ele vai andar. Mas eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei tocar, eu não sei falar... Ele vai estar com você. Você quer a experiência de Deus andando com você e fazendo as coisas acontecer? Quer? Quem quer, levanta a mão. Glória a Deus. Meu irmão, desmascare o medo e viva nas promessas de Deus. Não dá mais, não dá mais, o mundo não aguenta mais gente que só fala de Deus e não tem nada para dizer da sua vida sobre Deus. Não dá mais. Meu irmão, quem não ajunta para Deus, espalha. Quem se reúne na igreja e não vive Deus, está atrapalhando. O pastor não fala isso, vai que o povo não vem domingo, não fala assim. Não, meu irmão, é para vir. Mas é para viver Deus. Meu irmão, anteontem, agora eu vou começar a testemunhar. Anteontem na quarta-feira, a gente comprou um frango para o almoço. Aqueles frangos de supermercado, né? Frango. Frango de supermercado é muito legal, porque nós somos, né, na nossa casa somos nós três. A filha mais velha já casou, eu, ela e nosso filho mais novo. Comprei o frango, e o frango é legal porque ele vem, né? Aí você corta um pedaço do peito, você corta uma fatia do peito aqui, talvez alguém queira uma coxa, né? E depois fica aquela coisa lá, né? Fica lá na vasilha, aquela, né? Que não dá mais para tirar uma fatia do peito, não dá mais para... né? Aí fica assim, né? Aí eu disse, não, meu amor, peraí. Aí no dia seguinte, eu disse, não, eu vou desfiar. Eu gosto de desfiar. Aí eu coloco luva, coloquei 2 luvas e comecei a desfiar. E eu comecei a me emocionar. Porque eu pensei assim, já reparou? Você já desfiou frango? Quem já desfiou frango, levanta a mão, por favor. Eu estou só... Não, levanta a mão. Deixa eu só ver quantos homens estão levantando a mão aqui. Ó, meu irmão, a palavra de Deus diz que é para viver a vida comum no lar, viu? Cadê o amém? Ó. É para viver diferente. O Espírito Santo foi para valorizar as mulheres. Vou fazer um parênteses aqui. Me deixaram falar agora, fazer o quê? Antes da descida do Espírito Santo, do ministério de Jesus, todo mundo contava quantas pessoas estavam lá quando Jesus multiplicou pães e peixes? 5.000 homens. Né? 5.000 homens. Nem contava mulher. Depois da descida do Espírito Santo, diz quem é que estava lá quando o Espírito Santo desceu? 120 homens e mulheres. O Espírito Santo veio para resgatar o papel da mulher na humanidade. Se você crê em Deus, se você adora o mesmo Deus que eu, valorize. O Espírito Santo não é de brincadeira.
Presta atenção. Fecha parênteses. Pronto, vamos voltar aqui. Estava lá eu desfiando meu frango, não me perdi não. Estava lá eu desfiando meu frango e eu pensei, eu começo a desfiar. Quando você desfia frango, tem a seguinte coisa, você começa a decidir o que vale a pena você colocar no pote que vai ficar e o que não vale a pena. Não é assim? Porque tem aquela cartilagem, tem uns negócios assim mais escuros, tá? Um negócio assim, né? Então você tem que decidir. E eu comecei, né? A decidir e tal. E dependendo do quanto, a decisão, o nível é você que dá. É você que dá o nível do desfiado, meu irmão. E eu comecei a agradecer a Deus. E eu pensei, Senhor, eu tenho certeza que essas coisas que eu estou rejeitando aqui, tem gente que gostaria disso aqui. E eu tenho o privilégio de escolher essa parte melhor, Senhor, para minha família. Você já sentiu a presença de Deus enquanto você desfia o frango? Quando a gente só sente a presença de Deus quando canta uma música bonita, ou quando um pastor ou a pastora fala algo bonito, tem alguma coisa errada, meu irmão. Deus quer que você sinta a presença dele quando você sentar na sua mesa do café da manhã de amanhã. Quando você ligar o seu chuveiro e cair água quentinha em cima de você. Quando você puder jogar a sua escova de dente fora porque você acha que ela já não está mais tão legal. Você tem que ter a experiência de que o Senhor é bom. Próxima vez que você estiver comendo o que você escolheu, pense nas pessoas que não têm o privilégio de escolher o que vão comer. Próxima vez que você for no supermercado e comprar o que precisa ser comprado para a sua casa, sem se preocupar se o dinheiro vai dar? Meu irmão, que privilégio é esse? A gente devia ir para o caixa de joelho agradecendo a Deus, porque não é o nosso braço, é Deus que nos dá. É assim que a gente tem a experiência de que o Senhor é bom. A gente tem que viver diferente, para a gente saber que o Senhor é bom, porque quando Ele disser que é para a gente ir, porque os corvos vão alimentar, a gente vai sem discutir, e vai ser bênção. Eu quero fazer um convite a você. Se você quer experimentar viver as promessas de Deus, eu vou cantar de novo sozinho. O pessoal que cantava pode ficar em oração também. Eu vou cantar sozinho um pedacinho daquele cântico da bondade de Deus. Eu quero que você baixe sua cabeça e pense sobre a bondade de Deus na sua vida. Eu quero que você pense e sinta como o Senhor é bom na sua vida. Em nome de Jesus. Baixe sua cabeça e fique em atitude de oração.